Senhor presidente, quero, em primeiro lugar, agradecer à senadora Fátima Bezerra, que, na realidade, é a primeira oradora inscrita e, num gesto de bondade, ela permite que façamos essa permuta. Então, muito obrigada e eu fico devedora, a partir desse momento, da senadora Fátima. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ontem, todos nós, ainda durante a sessão do Congresso Nacional, que votou uma matéria muito importante, não para o governo brasileiro, mas para o país, uma matéria que permite o ajustamento das metas fiscais para este ano. Ainda no desenvolver da sessão do Congresso Nacional, todos fomos tomados de surpresa pelo anúncio do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, de que determinaria a abertura de um processo de impeachment contra a presidente Dilma, que ele estaria acatando um dos pedidos de impeachment que foi protocolado. Segundo informações que obtivemos ainda no plenário do Congresso Nacional no dia de ontem, essa decisão abrupta do presidente da Câmara dos Deputados decorreu do fato dele passar a ter o conhecimento de que 3 parlamentares do Partido dos Trabalhadores, portanto, o partido da presidenta Dilma, votariam no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pela admissibilidade do processo que lá é movido contra ele. Isso fez com que, repito, de forma abrupta, destemperada, ele anunciasse a abertura e o acatamento do pedido de impeachment. As manchetes, hoje, em todos os noticiários do país, em todos, absolutamente todos, não podiam ser diferentes, senhor presidente. Uma diz o seguinte: Cunha perde apoio do PT e aceita impeachment. Cunha retalia PT e acata impeachment. Até mesmo aliados seus criticaram duramente o gesto praticado no dia de ontem pelo presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, a ação do deputado, senadora Fátima, não surtiu o efeito que ele esperava, porque fica claro aos olhos da nação que ele não está preocupado em cumprir a Constituição, que ele não está preocupado com o país, com a nação, com a crise. O que ele quer é apenas colocar mais fervura no caldo e, assim, tentar com que a sua pessoa saia do foco das atenções políticas e dos noticiários policiais desse país. Esse é o objetivo dele. Esse é exatamente o único objetivo do deputado Eduardo Cunha. E quero dizer que eu aqui me refiro, que até mesmo aliados seus criticam, há aqui algumas declarações feitas por um dos autores de pedido de impeachment, Miguel Reale Júnior, que diz o seguinte, que o deputado Eduardo Cunha, aí tem uma aspas, no momento em que ele está no desespero, diante da inaceitável derrota no Conselho de Ética, ele joga o impeachment como areia nos olhos da nação sobre a sua situação. Ele acabou aceitando o impeachment por razões não corretas, meramente pessoais. E aí seguem-se várias declarações. O que nós estamos assistindo hoje no Brasil são inúmeras manifestações de repúdio à atitude tomada no dia de ontem pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que, repito, tem como único objetivo retaliar a presidente da República e o seu partido. E a isso nós não podemos dar outro nome que não golpe. Mais uma vez, volta ao cenário nacional a tentativa de fazer um golpe contra a presidente. E hoje, dentre as inúmeras manifestações de apoio à presidente, de defesa da Constituição, de defesa da nossa jovem democracia, eu quero aqui destacar uma nota que foi assinada pelos 9 governadores do Nordeste, senadora Fátima. 9. O Nordeste é uma região composta por 9 estados. Pois bem, 9 governadores da região Nordeste já assinaram uma carta manifestando seu apoio à presidente Dilma e
contrário à atitude adotada e tomada pelo deputado Eduardo Cunha. É uma nota que eu considero tão segura, tão serena, no momento de tanta dificuldade, que eu vou passar a ler, senhor presidente. Diz o seguinte, é uma nota sucinta, uma nota curta, mas de um conteúdo significativo. Diz o seguinte a nota dos governadores do Nordeste. Diante da decisão do presidente da Câmara dos Deputados de abrir processo de impeachment contra a excelentíssima presidente da República, Dilma Rousseff, os governadores do Nordeste manifestam seu repúdio a essa absurda tentativa de jogar a nação em tumultos derivados de um indesejável retrocesso institucional. Gerações lutaram para que tivéssemos plena democracia política, com eleições livres e periódicas que devem ser respeitadas. O processo de impeachment, por sua excepcionalidade, depende da caracterização de crime de responsabilidade tipificado na Constituição, praticado dolosamente pelo presidente da República. Isso inexiste no atual momento brasileiro. Na verdade, a decisão de abrir o tal processo de impeachment decorreu de propósitos puramente pessoais, em claro e evidente desvio de finalidade. Diante desse panorama, os governadores do Nordeste anunciam sua posição contrária ao impeachment nos termos apresentados e estarão mobilizados para que a serenidade e o bom senso prevaleçam, em vez de golpismos. Em vez de golpismos, o Brasil precisa de união, de diálogo e de decisões capazes de retomar o crescimento econômico com distribuição de renda. E aí os partidos não são todos os governadores do partido ou de partidos que apoiam a presidente da República. Aqui nós temos governadores de partidos independentes, como é o caso do governador Paulo Câmara, do estado de Pernambuco, do PSB. Assina também o governador Rui Costa, do PT da Bahia, governador Ricardo Coutinho, do PSB da Paraíba, Robson Farias, do PSD do Rio Grande do Norte, Wellington Dias, do PT do Piauí, Jackson Barreto, do PMDB de Sergipe e Renan Filho, do PMDB de Alagoas, além do meu querido companheiro Flávio Dino, do PCdoB, governador do estado do Maranhão. Então, veja, essa é uma nota de governadores. E eu tenho certeza absoluta que o tiro, como diz no ditado popular, senadora Gleice, vai sair pela culatra. Porque o Brasil todo está estarrecido com a atitude do presidente Eduardo Cunha. E para piorar ainda mais a situação, ele vem hoje falando em nome de outros deputados, querendo criar intriga. O Brasil é muito maior do que isso. O que nós precisamos fazer, o que o povo espera de nós, é uma unidade para que possamos enfrentar a crise econômica que vem sendo alimentada pela crise política e, portanto, vem sendo amplificada a crise econômica por conta da crise política. Eu concedo a Vossa Excelência, senadora Gleisi, à parte. Muito obrigada, senadora Vanessa. Muito providencial o seu discurso, a sua fala, estava aqui prestando atenção e, de fato, o Brasil todo está impactado com essa decisão do presidente da Câmara. Como bem disse Vossa Excelência, uma decisão extemporânea, uma decisão que não guarda realidade, que não guarda vínculo com a Constituição. Aliás, o Celso Bandeira de Mello, um dos maiores constitucionalistas brasileiros, disse em alto e bom som que não há base jurídica para o impeachment, e se havia tanta necessidade, tanto clamor popular, como diz o presidente da Câmara que havia, por que demorou tanto tempo, então, para fazer a abertura desse processo? Por que não fez quando realmente ouviu os clamores populares? Não fez porque não tinha base, e agora o fez exatamente em razão de uma decisão da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. A gente lamenta muito essa situação. Agora, eu lamento mais ainda o posicionamento da oposição. Não é possível que o líder da oposição, que o nosso colega, senador Aécio Neves, vá para a televisão e dizendo que encontra respaldo, que isso não tem problema nenhum, a forma como foi feito o pedido de impeachment, que pode ocorrer, que eles estão apoiando e que é assim que tem que continuar. Parece que está
totalmente fora da realidade, totalmente fora do que está acontecendo e quer, numa postura oportunista, como entre outras que a oposição já teve, pegar carona numa situação dessa. Eu lamento que o Brasil esteja passando por isso. Essa nota dos governadores expressa exatamente a realidade, ou seja, quer se criar um tumulto no Brasil, e hoje nós sabemos que o maior problema que atinge a nossa economia é exatamente a crise política. Eu vou me pronunciar depois a esse respeito, mas gostaria de parabenizar Vossa Excelência e parabenizar o partido de Vossa Excelência, que eu sei que já entrou com ação judicial junto ao Supremo Tribunal Federal, uma ação de desrespeito ao preceito fundamental da Constituição, aliás, distribuída já para 3 ministros, e tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal, que tem sido tão firme e garantidor das leis e das regras, vai com certeza ter um posicionamento firme também a esse respeito. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e incluo na íntegra ao meu pronunciamento, senadora Gleice, porque, de fato, nós estamos diante de um momento delicado por que passa o país. Exatamente o presidente de uma casa, senador Benedito de Lira, o presidente de uma casa de um poder, o terceiro na linha sucessória da presidência da República, toma atitudes que é criticada até pelos seus aliados. Eu não li nenhum, a não ser a oposição, como diz Vossa Excelência, por puro oportunismo também. Eu não vi nenhuma manifestação favorável ou aplaudindo a atitude revanchista do presidente Eduardo Cunha. E, repito, não foi só a atitude do dia de ontem. Hoje, ele vem dizendo que quem faz chantagem é o governo, não é ele, e utiliza nome de terceiros de deputados, ou seja, da mesma forma cínica, como disse diante dos seus colegas numa CPI que não tinha conta nenhuma. Na Suíça, nenhuma conta, olha aí a quantidade de contas, e depois, logo em seguida, ele foi obrigado a pedir sigilo no processo para não ser desmascarado publicamente, mas a verdade tarda, mas não falha, e ele foi desmascarado perante os olhos da população brasileira. Portanto, não tem condições morais, não tem condições morais para dirigir um processo desse. Quero dizer que, de nossa parte, o PCdoB, nós estaremos reunidos esse final de semana, a direção nacional em São Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma que nós estaremos na linha de frente em defesa não só da presidenta Dilma, mas em defesa de um projeto que passa por uma crise, não há dúvida, passa por uma crise e uma crise grave, mas um projeto que vem mudando a face do nosso país, vem melhorando a qualidade de vida das pessoas. É esse projeto que nós devemos tomar as ruas para defender, assim como defender a democracia. Defender a democracia. Entre os governadores, entre os juristas, não há aqueles que não digam, porque os que são independentes e não têm interesse político direto, que não há nenhuma caracterização de crime, de dolo por parte das atitudes da presidenta Dilma. Tanto é que os primeiros pedidos de impeachment, e eu já encerro, senhor presidente, senador Gladson, os primeiros pedidos vinham baseados em ações de 2014. Aí eles mudaram uma vez, mudaram outra vez, orientados em grande parte pelo presidente Eduardo Cunha, até que, agora em outubro, apresentaram um novo, que é esse que o presidente acatou, o que trata dos decretos. Agora não são mais as pedaladas de 2014, antes eram essas. Era esse o crime, agora não é mais, agora são os decretos. Ou seja, nós estamos no exercício ainda. Então, como que pode penalizar a presidente por determinar gastos se nós nem fechamos o ano ainda? Então, eu quero aqui prestar a minha solidariedade à presidente Dilma e dizer que ela não está só, porque nós somos todos um só que representa um projeto que quer o melhor para o país e que, tenho certeza absoluta, o povo brasileiro está maduro o suficiente para não permitir que nenhum tipo de golpe prospere em nosso país. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senadora Fátima.